A Caatinga tem uma grande biodiversidade e comporta um grande número de espécies endêmicas que ocorrem apenas nesse local. E o Parque Nacional Catimbau é uma das principais áreas de conservação desse bioma aqui no Nordeste. Tem praticamente aqui 40 mil hectares de caatinga bem conservados. E ele não pega só caatinga estricto sensu, ele pega diversas formações vegetais e de formações geológicas. Então ele nos dá um amplo acesso à biodiversidade geral que tem dentro da caatinga. Ele feito fosse uma microamostra do geral que tem em todo o bioma. O Catimbau é um dos poucos parques de proteção integral que tem dentro da Caatinga. A Caatinga só tem mais ou menos cerca de 1% de território protegido integralmente pelo governo federal. A Caatinga é um bioma, para alguns autores, negligenciado, principalmente quanto à biodiversidade. E agora, nos últimos anos, estamos tendo um olhar mais científico para a área, justamente para avaliar a biodiversidade e a diversidade de diversos grupos de organismos. A pesquisa é realizada em áreas dentro do parque com ecossistemas diferentes, que variam de acordo com a vegetação dentro de cada área. Fazemos a nossa coleta, levamos o solo para o laboratório. Nesse trabalho a gente analisa a diversidade e compara a diversidade entre áreas naturais e antropizadas. Então esses fungos, além dessa servir para estudos comparativos também, ficam depositados na micoteca e podem servir de suporte para novos estudos, novas pesquisas. Estou trabalhando com isso desde a graduação e trabalhar aqui no Parque Nacional do Catimbau é ótimo, assim, devido ao parque ter uma grande beleza e também pela importância, né? A importância das crianças da comunidade conhecerem e entenderem os fungos como seres importantes, sabendo da aplicação desses seres na vida social. Levar um pouco da nossa pesquisa para a comunidade, mostrar um pouco da identificação dos fungos, apresentar o microscópio para as crianças e que essa vida é essencial para a manutenção de todo esse ecossistema aqui dentro do parque. É um conhecimento que é dado à comunidade local e é um conhecimento que é passado aos turistas que vêm visitar o local. De uma forma geral, o estudo mostrou, que o que já se sabia, o bioma Caatinga é extremamente rico e na condição micológica também, ele é extremamente biodiverso. Foram registradas cerca de 209 espécies de líquens corticícolas crostosos, onde 11 foram novos registros para a ciência. E desse trabalho resultou 7 artigos científicos. No nosso caso, para as aspergillus e penicílio, nós já registramos 40 táxons desses dois gêneros, com espécies novas para a Caatinga, inclusive para a Caatinga em Pernambuco, e táxons novos para novas ocorrências para esse substrato, no caso o solo. No meu grupo especificamente, houve 2 novos registros para o Brasil, 2 novos registros para Caatinga e uma descoberta de um gênero novo. Agora, em vez de termos 32 gêneros, dentro do meu filo Glomeromicota, existe 33 gêneros. É uma descoberta de autorrelevância, visto que um gênero ele vai se basear em uma coisa muito maior. Então, sempre que uma espécie for registrada com a característica proveniente desse gênero, ela vai ser registrada dentro do gênero que foi descoberto para o parque. Isso tem uma importância muito grande para o parque, porque mostra que o parque é extremamente biodiverso e que ele precisa cada dia mais ser preservado, que novas políticas públicas sejam implementadas e as que estão em vigor sejam literalmente cumpridas. Esses fungos eles são excelentes produtores de substâncias que os seres humanos utilizam cotidianamente. Então são excelentes produtores de antibióticos, de enzimas, de medicamentos, produtos que são cosméticos. Então, de uma forma geral, a sociedade usufrui bastante
dessa pesquisa que a gente está fazendo aqui, porque após a identificação nós migramos para a parte biotecnológica, vamos avaliar a produção de substâncias e essas substâncias podem ser aplicadas e utilizadas pela indústria para a produção de produtos que venham a ser utilizados pela sociedade. Um dos objetivos que a gente tem em criar uma unidade de conservação é a descoberta ou o descortino do conhecimento técnico ou do conhecimento científico para a sociedade, para que são criadas essas unidades, né? Felizmente, com a criação do parque, hoje a gente tem fungos novos para a ciência, plantas novas, pássaros novos, faz com que justifique o esforço que o governo fez para a criação dessa unidade de conservação, em que a Caatinga é o bioma menor investimento de pesquisa no Brasil e por isso que ele é muito pouco conhecido. Isso vai descortinando o conhecimento e a justificativa para que a gente se crie e o governo venha administrar essas unidades na nossa região.